Disposta a sacrificar seus olhos para salvar seu filho, 20 anos depois descobre que ele não era seu filho. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lá fora, o som do vento assobiando pelas frestas da porta parecia relembrar os tempos antigos, quando Alexandre ainda era um homem forte, com olhos brilhantes e ombros firmes como muralhas. Ele trabalhava como eletricista, subia em postes sob o sol do meio-dia, suando em bicas apenas para garantir uma refeição digna para sua família. E Laura, ela era uma esposa doce, de olhos sorridentes e voz quente como mel. Mas então, Estevão ficou doente. Doutor, Alexandre balbuciou, apertando com força a mão de Laura enquanto estavam sentados no consultório branco como neve. O doutor Ribeiro os observava por trás de seus óculos de aro preto. O estado de Estevão é muito grave. A doença degenerativa congênita da retina está progredindo mais rápido do que prevíamos. Laura ficou sem fôlego. Então, ainda há alguma chance? O transplante de córnea é a única opção se vocês quiserem salvar a visão dele. Alexandre apertou a mão da esposa. Tem algum doador? Ribeiro balançou a cabeça. Procuramos no sistema, mas o tempo é muito curto. Se não fizermos o transplante dentro de 3 meses, Estevão ficará cego para sempre. Laura soluçou. Alexandre ficou em silêncio. Desde pequeno, ele sempre resolveu tudo com trabalho e perseverança. Mas desta vez, sua força, dinheiro, vontade nada era suficiente diante da crueldade do destino. Naquela noite, Laura sentou-se à janela, com os olhos vermelhos. Alexandre se aproximou e colocou delicadamente a mão sobre o ombro dela. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito. Laura se virou, com o olhar fixo. Dar um jeito como, se não há doador? Vou procurar uma solução. Talvez entrar em contato com instituições de caridade, ou publicar algum anúncio. Quem sabe um milagre. Milagre? Laura riu amargamente. Alexandre, a gente não vive num conto de fadas. Ele ficou em silêncio. Ela continuou, lentamente. Eu pensei em uma alternativa. Que alternativa? Você poderia doar suas córneas para o nosso filho. Alexandre arregalou os olhos. O que você disse? Estou falando sério. O doutor Ribeiro disse que é possível retirar córneas de uma pessoa viva, se as condições médicas forem específicas. Você está perfeitamente saudável. Se for você, Estevão terá uma chance. Mas, se eu fizer isso, você não enxergará mais, eu sei. Mas Estevão é o futuro. Você já viveu metade da vida. E ele? Ele só tem 6 anos. Alexandre se levantou, recuando como se tivesse levado um tapa. Laura, você está me pedindo para trocar a minha visão para o nosso filho poder enxergar? Sim. E eu sei que você vai fazer isso. Porque você é um bom pai. A voz de Laura não tremia. Alexandre saiu do quarto, cambaleando como um bêbado. Foi até a varanda e ergueu o rosto para o céu. As luzes que antes via agora eram apenas memórias. Pensou nos olhos arregalados de Estevão, nas vezes em que o menino gritava ao ver um avião de papel, nas palavras, papai, olha o arco-íris. Pensou em si mesmo, um homem que envelhecia, sem grandes feitos além de mãos calejadas e um coração que sempre pertenceu à família. Na manhã seguinte, Alexandre foi sozinho até o consultório do doutor Ribeiro. Eu quero me registrar como doador de córneas para o meu filho. Ribeiro olhou como se não acreditasse no que ouvia. Senhor Alexandre, tem certeza? O senhor entende que essa decisão não é simples? Tenho certeza. O senhor sabe que, após a retirada das córneas, ficará cego permanentemente? Sei. Não vai se arrepender? Alexandre deu um sorriso amargo. Eu nunca me arrependerei de ser pai. Uma semana depois, as luzes da sala de cirurgia estavam acesas. Laura segurava a mão de Estevão, que dormia sob efeito da anestesia, os olhos marejados. Alexandre estava na sala ao lado, com o coração batendo como um tambor.
O doutor Ribeiro entrou. Vamos começar. Alexandre assentiu, sussurrando suavemente. Deem ao meu filho a chance de ver a luz, mais uma vez. A cirurgia durou quase 8 horas. Conseguimos! Ribeiro exclamou, abaixando a máscara, o suor escorrendo pela testa. Laura caiu em lágrimas. Estevão acordou 2 dias depois. O menino abriu os olhos, fez careta por causa da luz. Mamãe, eu tô te vendo. Laura chorou alto e o abraçou. Alexandre estava sentado numa cadeira, tateando a borda da mesa. Você já consegue ver, filho? Estevão olhou para o pai, com um rosto confuso. Papai, por que seus olhos estão esquisitos? Papai não enxerga mais. Mas tudo bem. Só importa que você veja. Laura virou o rosto. Ribeiro, ao lado, falou com suavidade. Senhor Alexandre, o senhor é um pai admirável. Nunca conheci ninguém como o senhor. Alexandre sorriu, mas seus lábios tremiam. Obrigado, doutor. Agora, só desejo que meu filho seja feliz. No dia da alta, Alexandre segurava sua bengala branca e caminhava até o portão. Laura guiava Estevão à frente, sem olhar para trás. Ele parou no degrau da entrada, ouvindo o som dos carros, dos passos das pessoas. Uma voz infantil soou ao longe. Mãe, por que aquele homem usa óculos escuros? Por que ele é cego, filho? Que assustador! Alexandre fechou os olhos. Não via nada. Mas sentia como se seu coração estivesse se despedaçando. Você tropeçou de novo na mesa. A voz fria de Laura soou quando Alexandre caiu de encontro à beirada da mesa de jantar. A bengala branca rolou no chão de cerâmica. Desculpa, eu ainda não me acostumei com a nova arrumação da sala. Eu já disse que mudei para deixar mais espaçoso. Agora que é cego, não reclame tanto. Alexandre se abaixou, tateando em busca da bengala. Estevão estava sentado no sofá, olhos fixos no tablet, fones nos ouvidos. Estevão. O quê? O menino respondeu sem desviar os olhos da tela. Venha ajudar o papai, por favor. Faz você mesmo. Tô ocupado. Laura olhou de lado. O menino ainda é pequeno. Não obrigue ele a te servir. Alexandre mordeu o lábio. Só pedi para ele me entregar a bengala. Então procura você mesmo. Ou põe os olhos de volta no lugar. Alexandre ficou paralisado. Aquelas palavras o cortaram como lâminas. Antes, sempre que chegava do trabalho, Laura lhe preparava um copo de limonada bem gelado. Agora, só restava um olhar gélido como o sereno da noite. Dia após dia, Alexandre treinava andar na escuridão. Tentava ouvir, sentir cada canto da casa. Mas a casa agora era outra não só na disposição dos móveis, mas também no clima. Uma noite, ele ouviu passos leves no silêncio. Laura estava abrindo a porta. Laura, ele chamou baixinho. Vou comprar remédio. A essa hora? Sim. A farmácia é 24 horas. Deixa eu chamar a dona Beatriz para ficar com o Estevão, não é bom deixar ele sozinho. Não precisa. Ele sabe se virar. Laura saiu. Alexandre ficou parado. Ele não sabia que naquela noite, como em muitas outras, Laura não voltaria antes do amanhecer. Na manhã seguinte, Alexandre estava sentado no quintal quando dona Beatriz, a vizinha viúva, apareceu na cerca. Alexandre. Você está bem? Oi, dona Beatriz. Estou, obrigado por perguntar. Ontem à noite vi sua esposa sair tarde. Ela está bem? Alexandre forçou um sorriso. Talvez ela só precise de um pouco de espaço. Espero que seja só isso, a voz dela se entristeceu. Você é um homem bom, Alexandre. Mas nem todos sabem valorizar isso. Ele não respondeu. Apenas sorriu com amargura. À noite, durante o jantar, Alexandre tentou parecer alegre. Estevão,
Como foi a escola hoje? Normal. Fez amigos novos? Não. Os professores te elogiaram? Não lembro. Laura suspirou. Chega, para de interrogar ele. Ele não é um rádio para ficar respondendo tudo. Só queria conversar com meu filho. Então não converse. Melhor você ficar calado. Assim incomoda menos. Alexandre soltou a colher, as mãos tremendo levemente. Laura, por que você está me tratando assim? Por que você incomoda? Por que você é cego? Por que você não é mais o homem por quem me apaixonei? Estevão riu baixinho. Alexandre virou-se para ele. Você tá rindo de quê? Pai, você é engraçado. Parece que não entende nada. Alexandre ficou sem palavras. Filho, eu sacrifiquei tudo por você. Eu não pedi para você fazer isso. Foi você que quis. Laura riu friamente, recolhendo os pratos. Chega de se vangloriar. O que passou, passou. Agora segue a vida. Alexandre afundou na cadeira, os olhos cegos voltados para onde a luz já não existia. Alguns dias depois, enquanto tateava o caminho até o quintal, ele ouviu Laura sussurrar na cozinha. Amanhã à noite. Ele não vai perceber, é cego. O coração de Alexandre se apertou. Ele prendeu a respiração. Sim. Também estou com saudade de você. Você tem razão, ele é um fardo. As mãos de Alexandre tremiam. Ele com certeza não vai suspeitar. Ainda acha que sou uma boa esposa. Alexandre recuou, mas tropeçou em uma cadeira de plástico. O barulho fez Laura correr até ele. O que você está fazendo? Eu ouvi você falando. Ouvindo o quê? Você tá imaginando coisas de novo. Você chamou quem de um fardo? Laura apertou os punhos. Você quer que eu diga na sua cara? Eu estou cansada de você. Quero viver como uma mulher normal, não como babá de um marido cego. Laura. Cala a boca. Para de bancar o mártir. Você acha que só porque é cego todo mundo tem que sentir pena? Estevão desceu as escadas. O que tá acontecendo? Nada, filho. Laura se virou bruscamente. Você vai estragar tudo de novo? Alexandre ficou atônito. Então, você está escondendo algo, não está? Cala a boca. Estevão recuou, o rosto confuso. Eu não preciso da sua falsa moralidade, disse Laura, a voz trêmula de raiva. Você não é o único que sofre. Eu também tenho direito de viver. Alexandre ficou em silêncio. A casa agora parecia uma muralha fria de pedra. Ele só conseguia ouvir o batimento fraco do próprio coração, sem saber se era de dor ou de desespero. No dia seguinte, ele saiu a pé pela primeira vez em muitos meses. Com a bengala branca nas mãos, caminhava devagar por cada calçada. Um garotinho disse: Mãe, por que aquele homem anda cambaleando? Não olha para ele, filho. É assustador. Alexandre entrou numa vendinha para comprar um pão. O atendente falou com descaso. Tome cuidado aí. Cego costuma incomodar os clientes. Só quero um pão. Pega e sai logo. Ele se sentou num banco perto do parque, mastigando pedaços secos do pão. Um vento forte passou, trazendo o perfume de flores do leite, o aroma que um dia fizera Laura sorrir, que fizera Estevão gritar. Mãe, tô sentindo o cheiro de flor. Agora, era só memória perdida. Dona Beatriz o viu de longe e se aproximou. Alexandre, você está aqui desde cedo? Precisei respirar. Você não pode viver nessa frieza para sempre. Precisa de ajuda. Ninguém pode me ajudar. Minha esposa me odeia. Meu filho me despreza. Não é sua culpa ser cego. A culpa é de quem não sabe valorizar. Alexandre permaneceu em silêncio. No dia seguinte, Alexandre ouviu um som estranho vindo do portão.
Um carro parou. A porta se abriu. Boa noite, Laura. Disse a voz de um homem. Você chegou tarde. Desculpa, trânsito. Está pronta? Sempre. Alexandre se aproximou discretamente da porta. A escuridão tornava tudo invisível, mas seus ouvidos estavam mais aguçados do que nunca. Tem certeza de que ele não desconfia? Claro. Ele não vê nada. É cego. Laura riu baixinho. Ele deve estar sentado lá dentro, se achando uma vítima nobre. O homem respondeu. Você é mesmo uma atriz excelente. Você não sabe a cara dele quando aceitou doar as córneas pro Estevão. Eu quis rir alto. Ele achava que era por amor de pai? Sim. Só que Estevão nem é filho dele. Alexandre sentiu o sangue sumir do rosto. Sua garganta se fechou. Apoiou-se na porta, as mãos tremendo. Um pigarro soou. Laura e o homem ficaram em silêncio. Quem está aí? Sou eu. Disse Alexandre. O que você está fazendo aí? Laura perguntou, ríspida. Escutando o vento, respondeu ele. A noite parece calma, mas as palavras estão muito barulhentas. O homem se aproximou. Será que ele ouviu algo? Não. Laura sussurrou. Fica tranquilo. Alexandre permaneceu parado. Quem é esse aí? Motorista que me leva ao trabalho, respondeu Laura, seca. Qual o nome dele? Rafael. Por quê? Só queria ter certeza que você chama seu amante pelo nome certo. O ar ficou pesado. Rafael riu com desprezo. Esse cegueta é mais esperto do que parece. Laura apertou os dentes. Você tá louco, Alexandre. Talvez. Mas mesmo cego, ainda tem ouvidos e coração. Estevão apareceu repentinamente na escada. Vocês estão brigando de novo? Alexandre virou-se em direção ao filho. Estevão, vem aqui. Não. Quero te perguntar uma coisa. O quê? Você ama o papai? Só diga a verdade. Estevão olhou para Laura, depois para Rafael. Você não é importante para mim. Foi como uma faca no peito de Alexandre. Laura se aproximou, a voz dura. Viu? Tudo o que você fez foi em vão. Eu sacrifiquei minha visão por Estevão. Mas ele não precisa de você. E eu também não. Rafael passou o braço pela cintura de Laura. Vamos, meu amor. Deixa ele aí, na escuridão dele. Ele nasceu para viver nela. Alexandre caiu de joelhos no chão. Eu acreditei no amor, na família. Esse foi o seu erro, respondeu Laura, sem um pingo de compaixão. Dizem que você é uma boa pessoa. Mas pessoas boas geralmente fracassam. O motor do carro ligou e foi se afastando. Estevão subiu as escadas sem nem olhar uma última vez para o pai. Alexandre ficou ali, sozinho com a escuridão densa, apertando seu peito como uma corda gelada. Começou a chover novamente. Alexandre estava sentado no banco de madeira da varanda, passando os dedos pelas gotas frias que escorriam do telhado. Já fazia 3 horas que estava ali. Nenhuma palavra, ninguém perguntando por ele. Laura não voltará para casa. Estevão continuava trancado no quarto desde cedo, sem trocar uma única palavra com o pai. Um carro parou no portão. Alexandre virou levemente a cabeça, seus ouvidos captando sons familiares, os saltos de Laura, e a voz do homem ao lado dela. Rafael. Você não se sente mal? Laura falou baixo, mas claramente. Mal por quê? Ele é cego. Mas ainda assim é meu marido. Marido, mas já não serve para nada. Você mesma disse, não foi? Sim, eu sei. Alexandre fechou os punhos. Eles não sabiam que ele estava ali, tão perto. Na escuridão, os ouvidos eram seus únicos olhos e naquela noite, ele ouviu tudo, mais claro do que nunca.
Rafael acendeu um cigarro, o som do isqueiro era nítido. E então, quando vai contar a verdade para ele? Laura soltou uma risada fria, arrepiante. Que verdade? Que o Estevão não é filho dele. Claro. Pra quê? Pra ele enlouquecer. Você não sente pena? Ele doou as córneas por um filho que nem era dele. Não vem bancar o justo. Se fosse você, faria isso? Jamais. Rafael riu com desprezo. Pois é. E ele fez mesmo. Ainda achando que era um pai heróico. Tolo. Alexandre sentiu o coração ser esmagado. Gritou. Laura. Silêncio. Os passos pararam. Laura se virou bruscamente. Alexandre? Estou aqui. Ouvi tudo. Rafael se adiantou. Calma, amigo. Cala a boca, rugiu Alexandre. Laura, o que você acabou de dizer? Laura respirou fundo. Você estava ouvindo escondido? Ouvi cada palavra. Estevão não é meu filho? Você entendeu errado. Laura disse apressada. Está imaginando coisas. Não. Confirma. Diga, meu filho não é meu de verdade? Silêncio. Então Laura apertou os lábios. É verdade. Ele é filho de outro homem. Alexandre riu como um louco. Haha, claro, claro que é. Chega disso. Eu doei meus olhos para ele ver, mas no fim eu nunca fui nada para ele. Você quis. Ninguém te forçou. Mas você sabia. Sabia que ele não era meu, e mesmo assim. Alexandre abaixou a cabeça sobre os joelhos, chorando em silêncio. Rafael se aproximou. Já deu. Laura, vamos. Alexandre ergueu o rosto. E você foi quem riu com ela, não foi? Sim. Porque você é patético. Laura interrompeu. Você é cego. Você é burro. Se soubesse que o Estevão não era seu filho, teria tido coragem de se sacrificar assim? Alexandre ficou mudo. A chuva continuava, mas seu coração já havia se despedaçado antes mesmo da primeira gota cair. No dia seguinte, Alexandre procurou o consultório do Dr. Ribeiro. Senhor Alexandre, o médico idoso se surpreendeu. Como está? Preciso conversar. Entre. Alexandre se sentou. Suas mãos tremiam. Doutor, da última vez, o senhor falou sobre os requisitos para transplante de córnea? Ribeiro franziu a testa. É um caso muito raro. O doador precisa estar completamente saudável, sem doenças transmissíveis. A extração de córnea de pessoa viva quase nunca é feita. Eu sei. O que aconteceu? Doutor, o senhor pode fazer um exame de DNA entre mim e Estevão? O senhor está suspeitando de algo? Preciso saber a verdade. 3 dias depois, Alexandre voltou. Ribeiro permaneceu em silêncio, o rosto carregado de gravidade. Senhor Alexandre, e me desculpe. Alexandre assentiu. Não é meu filho. Sim. Ribeiro colocou a mão no ombro dele. De qualquer forma, o senhor ainda foi quem salvou a visão daquele menino. Mas agora eu vivo na escuridão. Sozinho. Cego por causa de uma criança que não é meu sangue. E a mulher que eu amava e me enganou. Ribeiro nada disse. Sabia que qualquer palavra de consolo agora seria vazia. Alexandre saiu da clínica, deixando para trás a última gota de fé. Naquela noite, no quarto frio, Alexandre ligou para Estevão. Está ocupado? Não quero conversar. Só 1 minuto. Estevão entrou no quarto, com as mãos nos bolsos. O que foi? Já pensou, e quem foi que te deu a luz? Você, né? Estevão riu com desdém. Se é que você é mesmo meu pai. Eu não sou seu pai biológico. Eu sei.
Mas eu te amei como se fosse. E daí? Eu não preciso disso. Você devia ser grato. Grato pelo quê? Você só fez isso para se sentir nobre. Ninguém mandou ser burro. Alexandre se levantou, a bengala branca batendo suavemente no chão. Lembre-se bem, há feridas que nunca vão cicatrizar, e mais também há sacrifícios que nunca serão esquecidos. Estevão ficou em silêncio. Sem emoção. Sem uma lágrima. Virou de costas e bateu a porta ao sair. Alexandre ficou com a escuridão. Naquele meio-dia, o sol ardia forte, refletindo no chão quente. Alexandre sentava quieto na sala de estar, passando a mão pelas bordas da mesa, pelas pernas das cadeiras. Conhecia cada objeto de cor, mas naquele dia tudo parecia estranho. Não era porque ele não enxergava. Era porque aquela casa, e já não era mais um lar. O som de salto alto ecoou. Já terminou a limpeza? A voz de Laura soava irritada. Alexandre assentiu levemente. Eu limpei tudo. Limpou. Acha que passar pano por cima é limpar? E aquela estante? E não consigo ver, Laura. E daí? Ser cego não quer dizer ser inútil. Eu já cansei dessa situação. Alexandre ficou em silêncio. Estevão desceu as escadas, com uma lata de refrigerante na mão. Mãe, que horas a gente vai sair com o tio Rafael? Laura olhou o relógio. Daqui a 30 minutos. Vai se trocar e se arrumar direitinho. Alexandre virou o rosto na direção deles. Você vai levar o Estevão para sair com o Rafael? E daí? Vai me impedir? Eu ainda sou o pai legal do Estevão. Pai. Estevão riu. Acha mesmo que tem algum direito? Filho, eu só quero. Chega. Você não é meu pai. Eu te odeio. O coração de Alexandre se partiu. Ele deu um passo para trás, esbarrando na cadeira. Laura se aproximou. Ouviu bem. Ele não precisa de você. Eu não preciso de você. Estamos muito bem sem você. Alexandre engoliu em seco. Mas ainda tenho o direito de viver nesta casa. Não. Você não tem mais nenhum direito. A porta se abriu. Rafael entrou, com as mãos nos bolsos. Pronta, meu amor? Sim. Só falta um detalhe. Laura se virou e olhou diretamente para Alexandre, cujo rosto agora era apenas olhos brancos turvos e rugas secas de tanto chorar. Senhor Alexandre, ela disse, tentando manter um tom de educação forçada, por favor, junte suas coisas e vá embora. Alexandre ficou imóvel. Você, está brincando? Não. Esta já não é mais sua casa. Eu comprei esta casa. Sim. Mas está no meu nome. E eu não quero você aqui. Eu sou seu marido. Marido? Só um nome no papel. Rafael completou. A gente precisa de espaço. Você entende, né? Alexandre apertou firme a bengala. Vocês são cruéis. Laura cruzou os braços. Cruel é viver com alguém que só sabe se lamentar. Acha que eu gosto de ver essa cara de vítima o tempo todo? Eu fiquei cego por causa do seu filho. Não é seu filho. Estevão interferiu, enfatizando cada palavra. A mamãe já disse. Eu não te devo nada. Alexandre assentiu lentamente. Tudo bem. Se é isso que você quer, e eu vou embora. Mas lembre-se, há coisas que vocês nunca vão poder comprar com dinheiro ou liberdade. Ah, é? Tipo o quê? Laura perguntou com sarcasmo. Gratidão. Lealdade. E caráter. Laura não respondeu. Virou-se. Vamos, Rafael. Não quero chegar atrasada. E ele? Que se arrume sozinho. O som da porta batendo ressoou. Alexandre ficou parado por um longo tempo, depois desabou no chão.
Com as mãos, foi tateando e juntando seus pertences, um velho casaco, um relógio parado, um livro em braille que ainda não terminara de ler. Naquela tarde, Alexandre saiu de casa com uma pequena mochila nas costas e a bengala branca na mão. Não sabia para onde ir. Sem família, sem amigos, sem luz. Na rua, uma voz familiar soou. Alexandre? É você? Ele parou. Dona Beatriz? Meu Deus, e o que aconteceu? Por que está com mala na rua? Fui expulso de casa. O quê? A Laura e não me quer mais lá. Aquela desgraçada. Dona Beatriz tremia de raiva. Você sacrificou seus olhos pela família, e eles? Meu Deus! Tudo bem. Estou bem. Vai para onde? Eu não sei. De jeito nenhum. Você não vai ficar vagando por aí. Eu não quero incomodar a senhora. Incomodar o quê? Eu já sou velha, mas ainda sei quem é gente de bem e quem não presta. Ela levou Alexandre até sua casa. Fica aqui por enquanto. Tenho um quarto vago, limpo o suficiente. Obrigado, de verdade. Pare de agradecer tanto. Você merece ser ajudado. Naquela noite, Alexandre deitou-se numa cama estranha, sentindo o vazio por dentro. O tic-tac do relógio soava como cortes. Ele se lembrava de cada dia em que abraçava Estevão, de cada vez que Laura sorria ao receber flores. Tudo, e agora era mentira. O vento da primeira estação soprava entre os galhos secos da rua de pedra. Alexandre sentava-se encolhido num banco de praça, abraçando o velho casaco rasgado nos ombros. A noite caía rápido, o frio tomava o ar. Ia chover. Eu já tive um lar, e ele sussurrou, como se falasse consigo mesmo. Já tive esposa, filho. Já havia luz. Ele riu de leve, com amargura. Agora só restou o vento. E a escuridão. Um homem cambaleante se aproximou, com uma garrafa de cachaça na mão. A luz fraca do poste iluminava sua jaqueta suja, o cabelo grudado de suor. E aí, cegueta, e ainda lembra de mim? Alexandre virou o rosto. Toninho? Ele mesmo. Toninho deu uma gargalhada, o hálito forte de álcool invadindo o ar. Caramba, não esperava te encontrar aqui. Lembra do bar no beco? Lembro. Alexandre assentiu. Quando eu ainda enxergava. Haha, agora não enxerga mais. É. E a esposa bonita? Me deixou. O moleque, e como é mesmo? Estevão? Não é meu filho. Toninho parou por um momento. Depois caiu na risada. Pô, a vida é mesmo nojenta. Perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a visão. Quer um gole? Estendeu a garrafa. Eu não bebo. Claro, você é certinho demais. E os certinhos sempre sofrem. Já os filhos da puta vivem de boa. Alexandre não respondeu. Os olhos fechados, mas as lembranças nítidas, o olhar frio de Laura, o riso sarcástico de Rafael, o rosto impassível de Estevão dizendo o eu te odeio. Quer que eu te conte uma coisa engraçada? Toninho tomou um gole e sentou-se ao lado de Alexandre. Já tive uma namorada. Ela me trocou por um cara rico. Eu bebi, briguei, dormi embaixo da ponte. Mas pelo menos nunca dei a luz para alguém e depois fui jogado na escuridão como você. Alexandre riu. Obrigado, Toninho. Sua história me fez sentir normal. Quer morrer? Alexandre ficou em silêncio. Já tentei pular no rio. É frio. Mas morrer não é fácil. Talvez você devesse tentar. Morto ninguém te chama de obeso. Alexandre se levantou. Preciso ir. Ir para onde? Ninguém te espera. Eu sei. Ele saiu da praça, a bengala batendo ritmadamente no chão úmido. Cada passo era uma despedida da vida. Chegando a um viaduto, Alexandre parou.
Lá embaixo, os carros passavam como um rio de luz. Ele ficou junto à grade, o vento forte soprando. Sacrifiquei meus olhos e disse como um sonâmbulo: perdi tudo. Uma voz ecoou na mente: o Senhor não é meu pai. Outra: e não preciso do Senhor. E uma terceira, rindo: ele é um idiota. A bengala caiu da sua mão, rolando até a rua lá embaixo. Alexandre segurou firme a grade, os lábios cerrados. Desculpe, e pai não foi forte o suficiente para continuar. Ele deu um passo à frente. Não. Uma voz soou atrás dele. Alexandre se sobressaltou. Uma mão quente pousou sobre seu ombro. Não faça isso. Ele se virou. Não via nada, mas o cheiro de chuva na roupa do estranho, o calor da respiração e a voz grave e acolhedora lhe diziam que não era uma alucinação. Quem é você? Sou Tiago. Eu conheço você. Alexandre. Alexandre ficou atônito. Como você me conhece? Dona Beatriz contou. Eu fui aluno do Dr. Ribeiro. Você era o eletricista que consertava as coisas na clínica, lembra? Sim. Eu estava passando pelo parque e vi você sentado. Depois vi você subindo até aqui. Você me seguiu? Não. Eu fiquei preocupado com você. Alexandre ficou sem palavras. O vento soprava mais forte, mas aquela mão permanecia firme em seu ombro. Eu perdi tudo. Eu sei. Mas isso não quer dizer que não há mais nada pelo qual viver. Eu não tenho mais luz. Mas você ainda tem um coração que foi pisoteado. Então deixa eu te ajudar a juntar os pedaços. Alexandre caiu de joelhos sobre o chão da ponte. Tiago sentou-se ao lado, em silêncio, sem fazer mais perguntas. A chuva começou a cair fininha. Eles me odeiam. Ninguém merece ser odiado desse jeito. Eu só queria ter um motivo para continuar existindo. Então vem comigo. Vamos encontrar esse motivo. Pouco a pouco. Depois de um tempo, Alexandre assentiu com a cabeça. Cuidado com o degrau. A voz de Tiago veio da frente. Alexandre o seguiu lentamente, os dedos roçando a parede para manter o equilíbrio. Onde estamos? Minha casa. Não é grande, mas é aconchegante. A casa ficava num beco tranquilo. Assim que a porta se abriu, o cheiro de madeira antiga e café recém-torrado invadiu o ar, fazendo o coração de Alexandre se acalmar. Tiago segurou sua mão e o guiou até uma poltrona. Descansa um pouco. Vou pegar uma água. Alexandre assentiu, abraçado à bengala já lascada na ponta. Tiago voltou e colocou uma xícara de chá quente em suas mãos. Beba. Gengibre com mel. Bom pra garganta. Alexandre bebeu devagar. O calor da bebida fez seus olhos arderem, mas ele não sabia se era por causa do vapor ou das lágrimas. Obrigado, Tiago. Não precisa agradecer. Eu é que te devo. Me deve o quê? Quando eu era estudante e não tinha um tostão, você consertou de graça a fiação do meu quarto. Ainda me deu um saco de arroz. E não me lembro. Você ajudou muita gente. Mas as pessoas esquecem rápido. Alexandre sorriu com tristeza. Talvez eu não fosse alguém que valesse a pena lembrar. Não. É porque elas são pequenas demais para entender o valor da gratidão. O silêncio tomou conta da pequena sala. Depois de um tempo, Tiago falou. Quero te apresentar um lugar. Que lugar? Um centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual. Lá ensinam braille, habilidades para o dia a dia, até tecnologia assistiva. Não sei se ainda tenho força para aprender. Se você ainda tem força para sofrer, então ainda tem força para se reerguer. Alexandre riu. Tiago, você fala como um padre. Já pensei em ser padre e mais gosto demais de café. Ambos riram. Pela primeira vez em meses, Alexandre riu de verdade.
Na manhã seguinte, Alexandre foi levado ao centro. Tiago o conduziu pela mão até o portão, onde uma voz feminina disse: "Bem-vindo à Fundação Esperança." Lá dentro, sons de passos, risos, folhas sendo viradas. "Temos um novato?" disse uma voz masculina. "Sim," respondeu Tiago. "Este é o Alexandre. Sou Vicente." "Prazer." Vicente apertou a mão de Alexandre. Era uma mão firme, quente. "Pode considerar este lugar como sua casa. Cada um aqui já passou pelo próprio inferno, mas conseguimos encontrar a saída." Alexandre assentiu. "Eu ainda não acredito que vou conseguir encontrar." "Você não precisa acreditar. Só precisa começar." Na primeira semana, Alexandre aprendeu a usar a bengala corretamente, a identificar sons, a reconhecer objetos pelo tato. Suas mãos tremiam no começo, mas aos poucos ganharam firmeza. Um dia, durante a aula de braille, Vicente perguntou: "Alexandre, o que você fazia antes de perder a visão?" "Eletricista." "E tinha algum hobby?" "Ler." "Mas agora você pode voltar a ler. Com a ponta dos dedos." "Eu vou tentar." Tiago o visitava toda semana, sempre trazendo bolos feitos por Dona Beatriz. "Você parece a minha mãe," brincou Alexandre. "Então você é o filho mais teimoso que ela já teve." Numa noite, depois que todos foram embora, Alexandre ficou sozinho no pátio dos fundos do centro. O som do vento e dos grilos formava uma sinfonia triste. Ele chamou baixinho: "Tiago? Tô aqui. Você acha que ainda tenho chance de viver como um ser humano?" "Você está vivendo. E com mais dignidade do que milhões por aí." "Mas eu não tenho ninguém." "Não é verdade. Você tem a mim. Tem o Vicente. Tem a Dona Beatriz. E tem a si mesmo, Alexandre." Alexandre virou o rosto, mas não conteve as lágrimas que brotaram dos olhos turvos. "Eu acreditava que, se desse tudo de mim, pelo menos conseguiria manter o amor. Mas eles cuspiram no meu sacrifício. Então não sacrifique mais. Viva por você." "Eu não sei por onde começar." "Amanhã cedo, na aula de braille. Seja pontual. Isso já é um começo." Alexandre sorriu entre lágrimas. "Tiago. Oi. Obrigado por não me deixar morrer." Seu novo amigo apertou levemente seu ombro. "Ninguém deve morrer sem ter vivido o suficiente." "Parabéns, Alexandre." Vicente deu um tapa animado em seu ombro. "Em 3 meses, você foi o mais rápido da turma a aprender braille." Alexandre sorriu de leve. Seus dedos acabavam de percorrer o último trecho de um livro em braille. "São só alguns símbolos." "Não. É um mundo inteiro." Tiago apareceu na porta, levantando 2 dedos em comemoração. "Nosso herói cego terminou o primeiro livro." Alexandre riu. "Herói ainda não, mas pelo menos já não me sinto mais em um peso. Isso é o mais importante." Tiago sentou ao lado dele. "Você está se reencontrando." Alexandre assentiu. Dentro de si, a luz que um dia se apagara começava a brilhar de novo, pouco a pouco. Não a luz dos olhos, mas a da vida, uma vida sem dependência, sem autopiedade. Numa tarde, Tiago levou Alexandre à sala de informática com leitor de tela. "Tente mandar um e-mail." "Pra quem?" "Pra você mesmo. Conta a sua jornada. Não acho que alguém vá se importar. Então escreva para o futuro." Alexandre digitava letra por letra, devagar mas com firmeza. Cada palavra era uma ferida narrada, mas também um passo rumo à luz. 3 anos se passaram. Agora, Alexandre é instrutor de habilidades para pessoas cegas recém-chegadas ao centro. Usa celular com leitor de tela, tem um relógio em braille e está escrevendo seu primeiro livro, com o título Ver com o Coração. Numa tarde, Vicente bateu à porta de seu pequeno escritório.
Alexandre, tem alguém perguntando por você na recepção. Tenho algum compromisso? Não. É um jovem. Qual o nome dele? Disse. Estevão. Alexandre congelou. Todo o seu corpo ficou rígido. Estevão? Sim. Ele quer te ver. Não disse o motivo. Alexandre se levantou devagar, o coração disparado. Me leva até lá. Os passos soaram suaves sobre o chão de cerâmica. Alexandre entrou na área de recepção. Alguém estava sentado. Uma respiração trêmula. Depois, o som de alguém se levantando. Pai. Alexandre parou. Aquela voz era inconfundível, mesmo depois de 3 anos. Estevão? Sou eu. Ele respirou fundo, tentando se manter calmo. O que veio fazer aqui? Eu queria te ver. Por quê? Eu já não sou nada na sua vida. Eu sei, e eu errei. Agora eu sei de tudo. Alexandre apertou com força sua bengala. Sabe o que? Rafael abandonou minha mãe. Levou o dinheiro e sumiu. E minha mãe hoje é só uma mulher amarga e sozinha. E você? Eu não consigo mais viver naquela casa. Tudo lá é mentira. Minha mãe nunca amou ninguém além dela mesma. Alexandre ficou em silêncio. Só depois de um longo tempo, falou. Você olhou bem na minha cara e disse, eu te odeio. Lembra disso? A voz de Estevão tremeu. Eu me lembro. E me arrependo. Eu não entendia. Fui um idiota. Minha mãe e Rafael encheram minha cabeça com todo tipo de coisa. E agora, o que você entende? Entendo que um pai não precisa ser quem me colocou no mundo. O Senhor foi quem me amou. Quem trocou a própria luz só para que eu pudesse enxergar. Alexandre sentou-se. Você veio aqui só para pedir desculpas? Estevão ajoelhou-se e segurou a mão dele. Eu não espero que me perdoe agora. Só quero que saiba, eu cresci. E quero recomeçar. Quero viver de forma digna. Ser alguém bom como o Senhor. Alexandre chorou. Você me fez sofrer a ponto de eu querer morrer. Eu sei. Você pisou em tudo o que eu valorizava. Eu não mereço perdão. É verdade. Mas você merece aprender de novo a amar. Estevão chorou alto, abraçando Alexandre. Pai, o senhor poderia me dar uma chance? Alexandre apertou forte a mão do filho. Eu fui cego mais você foi quem teve o coração cego. Se você realmente se arrepende então não viva pelo passado. Viva pelo agora. Torne-se alguém de quem você mesmo possa se orgulhar. Estevão assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu prometo. Alexandre sussurrou. Não precisa me chamar de pai. Mas se um dia sentir coragem suficiente diga isso de novo. Com o coração. Pai. Na manhã seguinte, Estevão voltou. Desta vez, trazia um buquê de flores e um livro. Eu li este na biblioteca. Alexandre tocou a lombada. Ver com o coração. É seu livro. Está exposto na seção especial para pessoas com deficiência visual. Eu li do começo ao fim. E o que viu? Vi escuridão. E vi luz. Vi um pai traído que ainda assim escolheu viver com dignidade. Alexandre sorriu levemente. Porque eu sei que o ódio não mostra o caminho. Pai, posso ficar no centro? Quero aprender, fazer algo pela comunidade. Tem que pedir ao Vicente. Já pedi. Ele aceitou. Desde que o senhor permita. Alexandre se levantou e estendeu a mão. A partir de hoje, Estevão vai aprender a caminhar não só com os olhos, mas com o coração. Estevão segurou a mão dele. Eu não vou decepcionar o senhor de novo. Naquela manhã, o centro organizou um evento especial.
Mais pessoas que o normal apareceram, pessoas com deficiência visual, voluntários e famílias. Alexandre estava num canto do pátio, segurando sua bengala branca de sempre. Ao lado, Estevão, arrumado e maduro, vestindo camisa branca e jeans limpos. Pai, tô nervoso. Não tem problema. É só compartilhar. Mas nunca falei na frente de tanta gente. Então desta vez, e fale com verdade. Estevão assentiu. Vicente se aproximou, animado. É a vez de vocês. Se preparem. Obrigado, Vicente. Alexandre sorriu. Eles subiram ao palco. Um responsável pegou o microfone e anunciou. Hoje, ouviremos a história de um pai e um filho, sobre a jornada de renascimento a partir da escuridão. Alexandre falou com suavidade. Sou Alexandre. 5 anos atrás, perdi a visão permanentemente e para dar luz a um menino. Um menino que eu acreditava ser meu filho de sangue. O salão ficou em silêncio. Mas então descobri que fui enganado. A mulher que eu amava me traiu. O menino não carregava meu sangue. E ele chegou a me odiar. Estevão respirou fundo e pegou o microfone. Esse menino sou eu. Sou Estevão. Alguns murmúrios surgiram. Ele continuou. Eu disse ao meu pai, eu te odeio. Eu o enxergava como um cego inútil. Mas agora, estou aqui para dizer uma coisa, eu estava errado. Eu era o verdadeiro cego de coração. Alexandre assentiu levemente. Mas mesmo assim, disse ele, mesmo na escuridão, eu pude perdoar. Porque aprendi que o amor verdadeiro não exige nada em troca. Estevão abaixou a cabeça. Sei que não sou digno. Mas estou aprendendo a ser. Um pouco mais a cada dia. Aplausos começaram a soar, primeiro tímidos, depois crescendo como uma onda. Alexandre chorou. Dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Vicente subiu ao palco e abraçou os dois. Obrigado, rapazes, por nos darem esperança. Na semana seguinte, uma mulher apareceu discretamente diante do portão do centro. Os cabelos cuidadosamente ondulados já desbotavam, a pele marcava algumas rugas, mas os olhos ainda eram os mesmos, Laura. Alexandre lia um livro em braille debaixo de uma árvore quando Estevão se aproximou e sussurrou. A mãe tá aqui. Alexandre parou. Quer falar comigo? Não. Mas, o senhor quer vê-la? Sozinho. Estevão assentiu e se afastou. Laura se aproximou devagar. Alexandre. Laura. Você parece melhor do que antes. Não foi graças a você. Ela sentou-se num banco de pedra à frente dele. Eu não vim para causar problemas. Então veio fazer o quê? Pedir desculpas. Alexandre deu um sorriso amargo. Tarde demais. Eu sei. Onde está Rafael? Me deixou. Levou meu dinheiro e desapareceu. Bem feito. Tô pobre. Sozinha. Estevão não quer mais voltar para casa. É a consequência. Você não vê? Eu tô sofrendo, pagando pelos meus erros. Laura, eu te supliquei para manter um pouco de humanidade. Você jogou fora como lixo. Eu errei. Não. Você foi cruel. Não só me traiu, pisou em tudo o que eu dei. Os olhos de Laura marejaram. Mas você me amou um dia. Talvez. Mas amor de verdade não é cego a ponto de perdoar quem te fez querer morrer. Estevão, ele disse algo sobre mim? Está aprendendo a ser um homem decente. Começando por se afastar da mãe. Laura se levantou. Não tô pedindo perdão. Mas, se me der uma chance de recomeçar, vou ser grata. Alexandre virou o rosto em sua direção. As chances só existem para quem se arrepende. Viva o resto da sua vida para reparar, não comigo, mas com sua própria consciência. Você nunca vai voltar para mim, vai?
Não. Você sacrificou seus olhos pelo meu filho. Por amor. Mas não por você. Laura abaixou a cabeça. Que você seja feliz. Alexandre assentiu, sem olhar enquanto ela se afastava. Naquela tarde, Tiago apareceu no centro com uma caixa de bolinhos quentinhos na mão. Boas notícias. Alexandre sorriu. O que houve? Seu livro foi aprovado para publicação oficial em tinta e em braille. Sério? Vai ser lançado no programa O Livros para Todos os Olhares, da biblioteca da cidade. Estevão gritou de longe. Pai virou escritor famoso. Não famoso. Só alguém que caiu e aprendeu a se levantar. Tiago bateu no ombro dele. Você é a prova viva de que a luz verdadeira mora dentro da gente. Naquela noite, Estevão sentou com Alexandre no pátio dos fundos. Entregou ao pai um colar pequeno. Pai. O que foi, filho? Mandei fazer. No pingente tem braille, escrito ao padre. Alexandre passou os dedos sobre o pingente. Sim, era verdade. Cada relevo tocava seu coração como uma corrente de calor. Quero que o Senhor use. Sempre. Alexandre se emocionou. Vivi muito tempo na escuridão, Estevão. Mas agora me sinto mais iluminado do que nunca. Eu te amo, pai. Alexandre abraçou o filho. Eu te perdoo. E tenho orgulho de você por ter voltado. Estevão encostou a cabeça no ombro dele. Você é a minha luz. Sempre será. E assim, na escuridão que a vida havia lançado sobre Alexandre, finalmente a luz retornou. Não nos olhos, mas no coração. A história de Alexandre é uma prova comovente do poder do amor incondicional, do perdão e da capacidade de renascer depois da dor mais profunda. Mesmo traído, abandonado e tendo perdido tudo, Alexandre não caiu. Ele se reergueu, reaprendeu a viver e perdoou o passado. A maior lição é: a luz não vem apenas dos olhos, vem do coração. Quando vivemos com bondade, mesmo sendo pisoteados, essa bondade será a chama que ilumina nosso caminho e o caminho de quem decide voltar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.